Então, pessoal, nessa aula do dia 2/12, nós iremos estar fazendo aí a correção das atividades de geografia, correções comentadas, tá? Então, essas atividades ela é referente ao dia 16 a 27/11. Então, vamos lá. Então, a primeira atividade aí que nós iremos estar comentando e fazendo a correção é a atividade aí do dia 18/11, sobre hidrografia, tá? Então, primeira questão pede para descrever o significado de hidrologia, que na realidade vai dizer que é uma ciência que estuda a ocorrência, distribuição e movimentação da água no nosso planeta Terra. Então, a definição atual ela deve ser ampliada para incluir aspectos de qualidade da água, poluição e descontaminação. Então, de forma geral aqui, ele diz que é o quê? Que é uma área que vai estudar aí a questão das ocorrências aí de água na superfície terrestre ou em toda a atmosfera, a distribuição dessa água e a movimentação dessa água, que é aquela questão lá do ciclo hidrológico da imagem ao lado aqui, que vamos usar na questão seguinte, tá? Então, pode ser utilizado aí essa questão dessa definição para incluir os aspectos aí também da qualidade da água, que é a questão aí da poluição e descontaminação, tanto na questão da poluição em si, o ato de poluir, e na questão do tratamento, que é o ato de limpeza dessas águas. Então aí, na realidade, ela se define para essas áreas também, o significado de hidrologia, tá? Na segunda questão, pede para exemplificar o ciclo hidrológico natural da água, tá? Então, joguei a imagem aqui para vocês e aí junto com o texto aqui para a gente ter uma ideia mais específica. Então, a água que está depositada nos diferentes tipos de reservatório sofrerá um aquecimento especificamente pelo calor do sol e ou a evaporação provocada pelos ventos. Assim, subirá para algumas distâncias da superfície terrestre. Se depositará em forma de nuvens, geleiras, nos topos das montanhas, condensará e cairá em forma de chuva, ou gelo, ou o próprio gelo derreterá e abastecer esses lagos, lagoas, rios, lençol freático, e suprindo toda a vida e movimento, e o movimento repetirá todo o ciclo, tá? Então, na realidade, o que acontece? Analisando a imagem, como já tínhamos comentado, é o que? A água que está depositada lá nas nuvens ou em cima das montanhas, o gelo em si vai se derreter, as nuvens em si vai derreter, sofrerá aí o processo de precipitação, e aí então essa água vai voltar para a superfície. E aí voltando, ela vai infiltrar no solo, vai se depositar nos rios, nos lagos, e aí então com o aquecimento do sol vai evaporar novamente. Então vai ficar em um ciclo. Isso vai acontecer em um ciclo, tá? Todo esse movimento se repetindo toda a vida, todo o tempo, tá? Então, o ciclo hidrológico natural da água, ele funciona dessa forma. Na terceira questão, nós temos aí, qual a razão da falta de água ser um problema sério para as próximas gerações, caso o ser humano não tome providência nenhuma? Então, como a água é um elemento primordial para a manutenção da vida e essencial para o ser humano, caso não cuidemos desse recurso natural, no momento as futuras gerações sofrerão, ou seja, com a falta de água doce, como já ocorre em algumas partes do mundo. Ou seja, na realidade, como é um recurso natural abundante atualmente e que na realidade é um elemento essencial para a manutenção da vida, se caso nós, essa geração atual, não cuidar desse recurso, futuramente as gerações futuras irão sofrer por essa falta, por esse elemento, falta desse elemento. E aí, consequentemente, vai ser um problema seríssimo. Então, teremos que cuidar hoje para termos para o ser humano ter futuramente. A questão número 4 aí, ó, na sua concepção, você acredita que a água
doce ou salgada do nosso planeta Terra pode mesmo um dia acabar? Não, essa resposta ela é pessoal, e aí então é a sua opinião. Tá? E eu coloquei essa daqui para vocês terem uma ideia. Tá? Então, ó, especificamente acabar, não acreditaria nessa hipótese, mas sim ocorrerá em grandes quantidades a migração dessa água doce de uma região para outra, ou até mesmo toda a água doce se tornar salgada, que também é uma situação difícil de se aceitar devido ao ciclo natural da água. Tá? Então, uma opinião pessoal de vocês a respeito dessa questão aí da água doce ou da água de modo geral acabar em todo o planeta, tá? A segunda atividade aí é a atividade do dia 25/11, que que comentamos aí sobre a bacia hidrográfica. Então, falamos aí sobre a bacia hidrográfica de modo geral e a bacia hidrográfica a qual o município de Anápolis está inserido. Então, vamos lá. A primeira questão pede para se fazer uma definição de uma bacia hidrográfica, de acordo com a concepção obtida nas aulas. Então, a bacia hidrográfica, que já é um pouquinho diferente daquela definição lá de hidrologia, né? Que é o que? Bacia hidrográfica é a área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas da chuva, das montanhas, águas subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso d'água abastecendo. Ou seja, lá na questão anterior, na atividade anterior, nós falamos da definição da hidrologia, que é uma área que estuda a distribuição dessas águas, né, a ocorrência dessas águas. E aqui nós estamos falando de uma região a qual é abrangida aí por esses cursos hídricos. Então tem-se o rio principal e os seus afluentes. Com isso, esses afluentes irão abastecer o rio principal. E aí então o rio principal terá um volume de água maior. Então aí essas águas vêm de onde? Como nós falamos lá no ciclo hidrológico, né? Essas águas, elas vêm de várias partes, principalmente de todo o mundo, né? E aí então acaba se depositando em alguns tipos de reservatório. Na questão 2, pergunta o seguinte: ó, o volume de água que contém em um rio principal, a qual representa a bacia hidrográfica, depende somente dele mesmo ou de outros rios? Isso aí para justificar, né? Então, depende de outros rios também. Então, o volume do rio principal de uma bacia também depende muito dos rios afluentes, ou de seus afluentes, né, para lhe abastecer. Com isso, o volume de água passa a ser maior, caracterizando sua importância na região. Tá? Então, como comentamos na questão anterior, e a qual essa daqui já questiona. Tá? Então, o volume de um rio, ela vai depender muito dos outros rios, tá? Dos rios que estão se desembocando nele, naquele rio principal. Então, aí nós vamos ter um rio principal com um volume de água bem maior. Na terceira questão, pergunta o seguinte: o município de Anápolis está sobre a bacia hidrográfica de qual rio? Então, está sobre a bacia hidrográfica do rio Meia Ponte. Quarta questão: como descreveu na questão anterior, qual o córrego principal que percorre pela área urbana de Anápolis? O córrego principal, né? Então, nós temos aí o córrego Rio das Antas. Tá? Então, o Rio das Antas é o que percorre toda a área urbana da cidade, que vai receber águas de outros córregos, que são afluentezinhos, que vai abastecer o córrego das Antas. E por incrível que pareça, o córrego das Antas já tem um volume de água bastante baixo, né? E aí então, esse caracteriza a bacia hidrográfica urbana de Anápolis. Então, com essa correção, espero que vocês tenham compreendido melhor e que façam aí as correções no caderno de vocês. Tá? Então, por hora, Feliz Natal e um próspero ano novo, e que o ano que vem a gente possa voltar aí, que possamos ter aulas mais próximas, né, que acabe de fato aí
pandemia, tá?